E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caríssimos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de conversarmos mais sobre essa obra maravilhosa, livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes, estamos de volta para estudarmos juntos essa obra que tanto nos ajuda a entender o que acontece depois da nossa desencarnação e o que nos aguarda. André Luiz foi escolhido pelos mentores maiores, pelos diretores da colônia Nosso Lar, para enviar para nós essa mensagem, a mensagem principalmente de esperança, mostrando que nenhum de nós está desamparado no momento da desencarnação. Hoje vamos continuar no 4º parágrafo. Só recapitulando, né, no último programa, recapitulando no último programa, nós conversamos sobre a chegada de André Luiz na colônia, o resgate dele, né, das zonas de umbral, e foi transportado, como ele mesmo relata, à maneira de um ferido comum. E resgatado por Clarencio, ele é levado à colônia Nosso Lar, onde ele já vislumbra, começa a vislumbrar a beleza, né, da colônia, das construções. Ele relata os muros são cobertos por trepadeiras graciosas e floridas, é o relato dele, já nos dizendo da beleza do plano espiritual, no caso de um lugar onde nós vamos ver posteriormente, existe um compromisso, né, Tereza, de as mentes se manterem em equilíbrio. Pensando no bem, pensando no esforço do bem, para que se mantenham esse ambiente, as construções. E fazendo analogia conosco aqui, é a mesma coisa, na nossa casa, né? Se nós tentarmos, né? Porque não é fácil para nós, mantermos um equilíbrio pensando no bem, a nossa casa vai ter uma harmonia. Ela pode não ter as construções, a madeira cara, a ornamentação cara, não é isso. Mas a limpeza, no sentido de limpeza física mesmo, né? E a limpeza psíquica, ela é feita naturalmente, né? Porque as pessoas, às vezes a gente comenta lá no centro, que a importância do culto do Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho no nosso lar, e sejamos de qual religião formos, né? Nós, os cristãos, se parássemos um dia na semana para ler o Evangelho de Jesus, orar em família, a nossa casa, o ambiente psíquico da nossa casa melhoraria muito. Mas, infelizmente, a gente está só preocupado em limpar chão e parede e tirar o pó. Isso é importante? Muito. Mas o ambiente espiritual da nossa casa é o mais importante. E os espíritos nos orientam que toda vez que a família se reúne para ler o Evangelho, fazer uma oração, existe toda uma proteção daquela casa, daquela família. O André Luiz, durante na sua obra, ele vai mostrar em alguns livros o quanto os espíritos que andam na realidade, perambulam pela nossa cidade, quando a nossa casa é uma casa que não tem uma proteção espiritual, eles entram, dormem. Fica fácil para eles. Fica muito fácil para eles conviverem conosco. Então, o culto do Evangelho no lar, ele é essa proteção, é esse embelezamento a nível espiritual que nós devemos e um manter. Detalhe, né, Tereza? O culto do Evangelho no lar, se você não mora sozinho, você tem a família, mas a família se nega a fazer, faça. Sim. Faça sozinho. Por quê? Porque nós nunca estamos sozinhos, nunca. A nuvem de testemunhas de que Paulo de Tarso nos relata, ela está presente sempre conosco. Então, um culto do Evangelho que, como a Tereza colocou, seja qual for a religião,
culto do evangelho no lar, não é culto do evangelho segundo o espiritismo do lar. Claro que nós espíritas usaremos o evangelho segundo o espiritismo, que é o raciocínio que nós temos hoje com relação à mensagem de Jesus, mas em qualquer situação religiosa, seja ela qual for. Os nossos irmãos evangélicos, Marco, eles nos dão um exemplo muito bom da questão da oração. Eles fazem as refeições e eles oram. Todos os cristãos deviam imitá-los, Isso, não é? Parece que era o livro Missionários da Luz. André Luiz relata, Missionários da Luz, agora eu não lembro, relata o caso desse, em que espíritos, pessoas que estão habituadas a essa oração na hora da refeição, ajuda muito na questão do alimento também. Porque a gente imagina uma pessoa, e isso é a nível mesmo de saúde, porque imagina uma pessoa que vai trabalhar no setor de alimentação, no restaurante, numa padaria, ela saiu de casa com raiva. Meus caros ouvintes, pode ter certeza que essa raiva vai passar para o alimento, porque o nosso pensamento é matéria, e aquela matéria vai atingir aquele alimento. Às vezes a gente passa mal na rua e acha que é por uma bactéria física, mas pode ser um vibrião mental, algo que contaminou aquele alimento. Se a gente tivesse orado antes de botar aquele alimento na boca, não teria feito mal, não teria nos causado uma infecção intestinal, de repente, um mal-estar. O quanto a oração é importante na hora da gente se alimentar, principalmente, não é? Em todos os momentos da nossa vida. Vamos continuar? Estamos, então, no 4º parágrafo do capítulo 3. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Só um pouquinho, Tereza, só interromper. Os condutores depuseram devagarinho, e lá em cima ele fala que é transportado da maneira de ferido comum. Ora, mas já não morreu? Morreu? Que ferido comum esse? Então é isso. O Senhor, a única diferença quando nós desencarnamos, nós vamos ficar invisíveis, mas a situação nossa, no nosso nível evolutivo, é a mesma. Então ele é transportado da maneira de ferido, porque ele está ferido, sim. Nós vamos ver posteriormente por que esse ferido, e aí por isso os condutores puseram devagarinho, porque um ferido tem que ser colocado devagarinho. Então ele está a mesma situação do André Luiz encarnado. Mas infelizmente, os nossos, muitos dos cuidadores da enfermagem, da medicina, dos hospitais, perderam essa gentileza, perderam essa empatia pelo doente. Eles não pensam, infelizmente, naquela fase que Jesus nos disse: faça ao outro o que você gostaria de receber. E, infelizmente, muitos cuidadores, enfermeiros, médicos tratam os pacientes de uma maneira muito grosseira, muito brutal. É uma pena, não é? Porque a lei da vida é essa, é dando que se recebe, já dizia Francisco de Assis. E, na realidade, você tratando uma pessoa com brutalidade, com ignorância, você cada vez mais está se embrutecendo, está se endurecendo, e pode levar muito tempo para que isso seja desfeito. Então a gente vê todo esse carinho que devemos ter por aqueles que estão enfermos, seja do corpo ou da alma, porque muitas pessoas também no nosso convívio em sociedade, elas estão
extremamente doentes. Elas são agressivas, elas são irônicas, elas são debochadas. E que a gente se lembre, né, do cuidado que os bons espíritos têm para com as pessoas, né? Com gentileza, porque senão você está se deixando contaminar pelo comportamento delas. E isso não é o certo. O certo é que elas se aprendam, né, e se contaminem com o nosso modo de proceder. Não que a gente seja santo, não, mas que a gente se esforce para não se deixar contaminar pela violência urbana que, infelizmente, não é, a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Isso que a Tereza colocou no início da questão da profissional de saúde, né, da oração, tem um filme muito bom chamado Mãos Talentosas. A história de Ben Carson, Mãos Talentosas. Procure, quem tiver oportunidade de assistir. É uma história real, ele está encarnado ainda, esse cirurgião. Ele é um cirurgião americano e ele foi um dos primeiros a conseguir separar gêmeos siameses, unidos pela cabeça. Eram gêmeos, é uma família alemã, e foi levado aos Estados Unidos para ele fazer a cirurgia. E essa cirurgia durou 27 horas. Ele orava, porque ele era evangélico. Isso que eu ia falar. Ele é evangélico e conta a história de vida dele. A mãe dele criou ele dentro da religião e ele aceitou. Então a oração para ele era um hábito, mas era uma oração realmente de fé, não é aquela coisa de... Como nós falamos em programas anteriores, né? Orar não é repetir palavra memorizada, isso é rezar. Orar é abrir a boca da alma. A palavra orar vem do verbete ores, se eu não me engano, boca. É abrir a boca da alma e se pregnar de Deus, não é? E ele fazia isso o tempo todo. E ele, é muito bonita a história. Então, tem, graças a Deus, e eles estão chegando, eles estão voltando, né? Graças a Deus a sociedade vai mudar. Eles estão voltando para nos ajudar, para nos impulsionar nessa transformação que estamos chegando aí do planeta, que vai ser um planeta melhor. Bom, continuando. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim, amanhã cedo voltarei a vê-lo. Eu acho que esse pavilhão da direita, eu entendo que é a ideia de organização. Porque um hospital organizado, você tem, né, a emergência, a urgência, e no caso aqui, nós vamos ver que o plano de saúde do André Luiz deve ser muito bom, porque o hospital tem uma organização de assombrar. E o detalhe também importantíssimo, né, fundamental, é o atendimento, o carinho e atendimento dos enfermeiros e dos médicos, não é? Então, e temos... E como nós falamos, temos casos assim, graças a Deus, né? Graças a Deus temos profissionais excelentes, de boa vontade. Eu tive a oportunidade de trabalhar em hospital há alguns anos e eu presenciei e convivi com profissionais assim que gostam do que estão fazendo, né? Então esse pavilhão da direita eu entendo já uma ideia de organização, gente. E só recapitulando mais um pouquinho do que nós já falamos em programas anteriores, né? Ele diz aqui, a Tereza leu, ele fala aqui: afeição, uma porta acolhedora de alvo edifício, afeição de grande hospital terreno, grande hospital. Então é um hospital, né? Não é uma UPA, não é um pequeno, é um grande hospital, afeição. Quer dizer, quem tem afeição, quem tenta imitar somos nós, porque o original é de lá. Sim. É de lá para cá, não é? Sabe? Então, só recapitulando, que nós já demos o exemplo aqui da construção da Casa de Moses, já falamos de construções do mundo espiritual que Kardec coloca na Revista Espírita, por exemplo, de 1858, quem quiser pesquisar, pesquise lá, e em outras situações também. Então, essas construções aqui, que nós já relatamos a questão da muralha, que já vimos do hospital, e vão haver mais, e nada de se espantar.
por que nós estamos dizendo isso? Porque quando o livro Nosso Lar foi lançado, realmente foi assustador, vamos dizer assim. Que isso? No mundo espiritual tem hospital? Tem, porque a cópia, quem tenta fazer somos nós. E tem um livrinho chamado Cidade no Além, que é a psicografia também de Francisco Cândido Xavier, e ele é editado pelo espírito André Luiz e Lúcius, é um morador da colônia também, né? Um integrante lá da colônia Nosso Lar. E ela relata a colônia e traz um mapa, traz alguns desenhos. Quem tiver curiosidade, eu acho que ainda vende esse livro, não sei se pela internet, é Cidade no Além. A editora é a Instituto de Difusão Espírita, é de São Paulo. A Igorina Cunha escreveu sobrinha de Eurípides de Barçaluf. Igorina Cunha é a médium. Uhum. Quando você falou dessa questão da proporção do mundo espiritual dos hospitais, sabe o que me lembrou, Marco? Eu e o Marco, há alguns anos atrás, nós fizemos uma tarefa durante 10 anos, foi, né, Marco? Na Casa Maria de Magdala, lá em Niterói. Ela é uma casa que ainda existe. Bairro do Sapê, né? Bairro do Sapê, isso. Na época do Dr. René Peça, que foi o fundador, e da Márcia, que era secretária e coordenadora e diretora do trabalho. Isso. E uma vez nós estávamos lá, e o médium já desencarnado, Júlio César Grande Ribeiro, do Espírito Santo. Isso, o médium capixaba. Ele... Desculpa, muito conhecido, muito amigo de Valdo, de Raul. Sim, isso, uma pessoa assim, nós tivemos o prazer de conhecê-lo enquanto encarnado. Era docilidade, era meiguice em forma de gente. Então, ele quando foi lá na Casa Maria de Magdala, ele comentou com os tarefeiros que estavam lá, porque lá todo mundo trabalhava como voluntário. Era uma casa, e é uma casa que abriga, eu acho até hoje, alguns pacientes portadores do HIV. Na nossa época, eram pacientes terminais. E não tinha ainda o coquetel. E a gente realmente viu, as pessoas desencarnavam como moscas na época. Realmente foi uma peste, podemos assim dizer, não é? Então, quando ele chegou lá no pátio, ele, por ser médium, ele falou com o doutor René e para alguns de nós que estávamos lá, que a gente não podia imaginar a contrapartida da Casa Maria de Magdala na espiritualidade, que era um hospital de mais ou menos assim 5 andares, como se na visão dele. E um fato interessante que agora me veio na memória, como é a memória da gente, né? Eu, antes de conhecer o trabalho da Casa Maria de Magdala, eu tinha um sonho recorrente que eu atravessava a ponte Rio-Niterói e eu ia parar num hospital de 5 andares, mas eu não conhecia a casa. E tempos mais tarde, conhecemos a casa através de uma companheira doente, né, portadora do vírus HIV, e ela estava muito já em fase terminal e ela não tinha casa para morar, ela muito complicada a vidinha dela, né? O nome dela era Maria Júlia. Maria Júlia. Então a gente conheceu a casa. Depois começamos o trabalho. Quando o médium Júlio César Grande Ribeiro falou isso, na hora que ele falou, eu lembrei do meu sonho, porque com certeza a programação era de eu ir poder lá colaborar um pouquinho que fosse, e foram 10 anos, né, de colaboração, me mostrando, na realidade, o que eu via não era a Casa Maria de Magdala, porque a Casa Maria de Magdala, ela primeiro começou com uma construção baixa, né? Era uma casa, depois é que foi construído o pavilhão das crianças, que foi feito um prédio de 3 andares, mas antes era a parte baixa. Mas quando ele falou isso, na hora eu lembrei do meu sonho, foi uma conexão perfeita. O que eu via era o hospital a nível espiritual, porque eu via desdobrada. Então, desdobrada, o que eu via era o edifício como ele descreveu. Então, por isso é que o Marco colocou que realmente
Nós somos uma pálida cópia do que tem acontece no mundo espiritual. E é bom a gente nós falamos desse livro, Cidade no Além, repetindo o nome do livro, Cidade no Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E relata um pouco mais detalhes sobre a cidade Nosso Lar. Só a gente coloca essa situação porque realmente claro, nós estávamos comentando até ontem, né, em casa. Olha, acreditar ou não acreditar é a opção de cada um, não é? Não tem problema nenhum. O Chico eu falava com o Chico, uma pessoa chegou para o Chico, mas eu estou com um problema em casa. O meu marido, Chico, o que foi? Ele é uma pessoa boa, Chico, ele é trabalhador, é carinhoso, cuida bem dos filhos, da família, mas qual o problema dele, meu? Que problema que ele tem se ele faz isso tudo? Ele não é espírita, ele não acredita em reencarnação. Minha filha, ele só vai receber em guichê diferente. Ele não precisa, de repente, da doutrina para talvez andar não, no trilho. Né? Então, meu filho, dê graças a Deus. A única diferença é que ele vai receber em outro guichê o pagamento. Então, não há diferença quanto a isso. Mas nós procuramos colocar, fazendo uma analogia, fazendo comparações, né, e exemplos do que está escrito aqui com a obra básica, né? Kardec não teve esses detalhes que foram dados depois, porque existe uma preparação para tudo. Jesus, ele prepara o campo para poder dar a matéria depois. Você não pode ainda ensinar um aluno do curso primário que está aprendendo a tabuada uma equação do primeiro grau, do segundo grau, do primeiro talvez, está aprendendo a tabuada ainda, não estou falando dos gênios, mas no normal, você não pode, muito menos uma integral, derivada, então você não tem que ir por etapa, e quem sabe a etapa certa, a hora certa, é o Cristo, é o governador da Terra. Então, a obra Nosso Lar veio no momento, a Teresa veio no momento que nós já podíamos começar a raciocinar com essa realidade, dos detalhes do mundo espiritual, não é? A Teresa fala muito no livro Memórias do Suicida, segundo psicografado pela dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium. A psicografia dela é excelente. Você lê um livro da dona Ivone, você viaja no livro, você entra dentro da história. Quem, por favor, não conhece, conheça. Em obras maravilhosas. E esse livro, Memórias do Suicida, o Divaldo contou já em algumas palestras que o Chico falou para a dona Ivone assim: eu gostaria de ter psicografado esse livro. Esse livro, Relato do Chico, é uma obra mediúnica dos próximos 50 anos. Ele falou assim, botou 50 no sentido de que para o futuro vai ser difícil superar uma obra como essa, porque é um livro de mediunidade completa, vamos dizer assim, palavras do Divaldo, mediunidade completa, no sentido de que ela foi uma suicida na última encarnação. Em algumas, não, mas na última também em algumas. Sim. Como ela relata em alguns livros ditados, os espíritos ditados por ela, contando a história dela em algumas situações. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia equivocada sobre o Vale dos Suicidas, que Dona Ivone relata muito bem no livro Memórias de um Suicida. O Vale dos Suicidas, o Instituto Correcional Maria de Nazaré, ele é voltado, além de ser uma bênção de Deus na vida daqueles que se matam, ele foi organizado para aqueles espíritos, para aquelas pessoas que têm esse ato equivocado contumazmente. São pessoas que em 1, 2, 3, 4, 5 encarnações cometem o suicídio. Por isso, correcional. Estão ali os espíritos que estão muito rebeldes, que são muito revoltados contra a lei de Deus, não é? Nem todo suicida vai para o Hospital Correcional Maria de Nazaré. Sim, e nem todo vai para o Vale. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, não é? Nós vamos nos despedir agora. Até o próximo programa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, nossos ouvintes, que tanto amam e gostam da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus possa abençoar vossos lares. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.